Moramos em um lugar no universo que é simplesmente magnífico. Por quê? Porque o local que a nossa casa se localiza é perfeitamente estratégico. 2 planetas à frente dele e 5 planetas atrás. E ele se localiza no lugar perfeito para a vida. Mas não é só isso. A nossa casa no universo começa por aqui, nesse local da nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia espiral, da qual o Sistema Solar faz parte. Vista da Terra, aparece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe conferem um intrincado aspecto irregular e recortado. Sua visibilidade é severamente comprometida pela poluição luminosa. Com poucas exceções, todos os objetos visíveis a olho nu no céu noturno pertencem a esta galáxia. Sua idade estimada é de mais de 13 bilhões de anos, período no qual passou por várias fases evolutivas até atingir sua forma atual. Formada por centenas de bilhões de estrelas, a galáxia possui estruturas diferenciadas entre si. No bojo central, que possui forma alongada, há uma grande concentração de estrelas, sendo que o exato centro da galáxia abriga o buraco negro supermassivo Sagitário A. Ao seu redor, estende-se o disco galáctico, formado por estrelas dos mais diversos tipos, nebulosas e poeira interestelar, dentre outros. É nesta proeminente parte da Via Láctea que se manifestam os braços espirais. Ao seu redor, encontram-se centenas de aglomerados globulares. Entretanto, a dinâmica de rotação da galáxia revela que sua massa é muito maior do que a de toda a matéria observável, sendo este componente adicional denominado matéria escura, cuja natureza se desconhece. Desde tempos imemoriais que a humanidade buscou descrever a natureza da galáxia, sendo esta referida em inúmeras lendas e mitos entre vários povos. Embora tenha sido proposto anteriormente, constatou-se que a faixa brilhante de aspecto leitoso, a partir do qual seu nome derivou-se, se tratava, na verdade, de um grande conjunto de estrelas a partir das observações de Galileu Galilei utilizando um telescópio. Entretanto, nos últimos 2 séculos, a concepção científica da Via Láctea passou de uma simples nuvem de estrelas na qual o Sol situava-se próximo ao centro para uma grande galáxia espiral complexa e dinâmica, da qual nossa estrela é somente uma das bilhões existentes, o que aconteceu graças aos avanços tecnológicos de observação que permitiram sondar estruturas além das nuvens moleculares. A nossa casa localiza-se a meia distância entre o centro e a borda do disco, na região do braço de Órion, que na verdade trata-se somente de uma estrutura menor entre 2 braços principais. O Sistema Solar compreende o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional. A estrela central, maior componente do sistema, respondendo por mais de 99,85% da massa total, gera sua energia através da fusão de hidrogênio em hélio, 2 dos seus principais constituintes. Os 4 planetas mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, possuem em comum uma crosta sólida e rochosa, razão pela qual se classificam no grupo dos planetas telúricos ou rochosos. Mais afastados, os 4 gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os componentes de maior massa do sistema logo após o próprio Sol. Dos 5 planetas anões, Ceres é o que se localiza mais próximo do centro do Sistema Solar, enquanto todos os outros, Plutão, Almeia, Makemake e Eris, encontram-se além da órbita de Netuno. Permeando praticamente toda a extensão do Sistema Solar, existem incontáveis objetos que constituem a classe dos corpos menores. Os asteroides, essencialmente rochosos, concentram-se numa faixa entre as órbitas de Marte e Júpiter, que se assemelha a um cinturão. Além da órbita do último planeta, a temperatura é suficientemente baixa para permitir a existência de fragmentos de gelo, que se aglomeram sobretudo nas regiões do cinturão de Kuiper, disco disperso e na nuvem de Oort. Esporadicamente são desviados para o interior do sistema, onde, pela ação do calor do Sol, transformam-se em cometas. Muitos corpos, por sua vez, possuem força gravitacional suficiente para manter orbitando em torno de si objetos menores, os satélites naturais, com as mais variadas formas e dimensões. Os planetas gigantes apresentam ainda sistemas de anéis planetários, uma faixa composta por minúsculas partículas de gelo e poeira. O Sistema Solar, de acordo com a teoria mais aceita hoje em dia, teve origem a partir de uma nuvem molecular que, por alguma perturbação gravitacional, entrou em colapso e formou a estrela central,
enquanto seus remanescentes geraram os demais corpos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e uma vasta quantidade de outros objetos. Como já sabemos, o Sol é o regente dessa festa. Ele é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. Responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar, o Sol possui uma massa 332.900 vezes maior do que a da Terra e um volume 1.300.000 vezes maior do que o do nosso planeta. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Esta distância varia ao longo do ano, de um mínimo de 147,1 milhões de quilômetros no periélio a um máximo de 152,1 milhões de quilômetros no afélio, que ocorre em torno do dia 4 de julho. A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. A energia do Sol na forma de luz solar é armazenada em glicose por organismos vivos através da fotossíntese, processo do qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam nosso planeta. A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima na Terra. Ele é composto primariamente de hidrogênio, 74% de sua massa ou 92% de seu volume, e hélio, 24% da massa solar, 7% do volume solar, com traços de outros elementos, incluindo ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e crômio. Possui a classe espectral de G2V. G2 indica que a estrela possui uma temperatura de superfície de aproximadamente 5.780 K, o que lhe confere uma cor branca, apesar de ser visto como amarelo, alaranjado ou avermelhado no céu terrestre quando está próximo ao horizonte, o que se deve à dispersão dos raios na atmosfera. Considerado anteriormente uma estrela pequena, acredita-se atualmente que o Sol seja mais brilhante do que 85% das estrelas da Via Láctea, sendo a maioria dessas anãs vermelhas. O espectro do Sol contém linhas espectrais de metais ionizados e neutros, bem como linhas de hidrogênio muito fracas. A coroa solar expande-se continuamente no espaço, criando o vento solar, uma corrente de partículas carregadas que estende-se até a heliopausa, a cerca de 100 unidades astronômicas do Sol. A bolha no meio interestelar formada pelo vento solar, a heliosfera, é a maior estrutura contínua do Sistema Solar. Saindo do Sol, o planeta mais próximo é Mercúrio. Mercúrio é o menor e mais interno planeta do Sistema Solar, orbitando o Sol a cada 879,969 dias terrestres. A sua órbita tem a maior excentricidade e o seu eixo apresenta a menor inclinação em relação ao plano da órbita dentre todos os planetas do Sistema Solar. Mercúrio completa 3 rotações em torno do seu eixo a cada 2 órbitas. O periélio da órbita de Mercúrio apresenta uma precessão de 5.600 segundos de arco por século, um fenômeno completamente explicado apenas a partir do século XX pela teoria da relatividade geral formulada por Albert Einstein. A sua aparência é brilhante quando observado da Terra, tendo uma magnitude aparente que varia de -2 a 5,7, embora não seja facilmente observado, pois sua separação angular do Sol é de apenas 28,3 graus. Uma vez que Mercúrio normalmente se perde no intenso brilho solar, exceto em eclipses solares, só pode ser observado a olho nu durante o crepúsculo matutino ou vespertino. Em uma média ao longo do tempo, Mercúrio, e não Vênus, é o planeta mais próximo da Terra, como demonstrado em um estudo publicado em março de 2019. Segundo os pesquisadores Tom Stockman, Gabriel Monroe e Samuel Gardner, os métodos convencionais para o cálculo do planeta mais próximo da Terra são simples demais. Popularizou-se na ciência que Vênus seria o planeta mais próximo da Terra, por uma suposição errônea sobre a distância média entre os planetas. Um método matemático criado pelos pesquisadores determinou que, quando se calcula a média ao longo do tempo, o vizinho mais próximo da Terra é, na verdade, Mercúrio. Essa correção é relevante para mais do que apenas os vizinhos da Terra. A solução pode ser generalizada para incluir quaisquer 2 corpos em órbitas aproximadamente circulares, concêntricas e coplanares. Um pouco mais além encontramos Vênus. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando-o a cada 224,7 dias. Recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza, Vênus. Depois da Lua, é o objeto mais brilhante do céu noturno, atingindo uma magnitude aparente
de -4,6, o suficiente para produzir sombras. A distância média da Terra a Vênus é de 0,28 unidades astronômicas, sendo esta a menor distância entre qualquer par de planetas. Como Vênus se encontra mais próximo do Sol do que a Terra, ele pode ser visto aproximadamente na mesma direção do Sol. Sua maior elongação é de 47,8 graus. Vênus atinge seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada ou depois do ocaso, sendo por isso conhecido como estrela d'alva ou Vésper. Vênus é considerado um planeta do tipo terrestre ou telúrico, chamado com frequência de planeta irmão da Terra, já que ambos são similares quanto ao tamanho, massa e composição. Como a Terra, ele é um corpo rochoso. Em tamanho e massa, ele é muito similar ao nosso planeta. O diâmetro de Vênus é apenas 650 km menor, e sua massa é 81,5% da massa da Terra. Entretanto, as condições na superfície venusiana diferem radicalmente daquelas na Terra, devido à sua densa atmosfera de dióxido de carbono. A massa da atmosfera de Vênus é composta em 96,5% de dióxido de carbono, sendo o nitrogênio a maior parte do restante. Ele é coberto por uma camada opaca de nuvens de ácido sulfúrico altamente reflexivas, impedindo que a sua superfície seja vista do espaço na luz visível. Ele possui a mais densa atmosfera entre todos os planetas terrestres do Sistema Solar. Acredita-se que no passado, Vênus possuía oceanos como os da Terra, que se evaporaram quando a temperatura se elevou, restando uma paisagem desértica, seca e poeirenta, com muitas pedras em forma de placas. A água provavelmente se dissociou, e, devido à inexistência de um campo magnético, o hidrogênio foi arrastado para o espaço interplanetário pelo vento solar. Vênus é menor que a Terra, porém é maior que Marte. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do Sistema Solar, atrás apenas de Mercúrio. Batizado em homenagem à divindade romana da guerra, muitas vezes é descrito como planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Marte é um planeta rochoso com uma atmosfera fina e características de superfície que lembram tanto as crateras de impacto da Lua quanto vulcões, vales, desertos e calotas polares da Terra. O período de rotação e os ciclos sazonais de Marte são também semelhantes aos da Terra, assim como é a inclinação que produz as suas estações do ano. Marte é o lar do Monte Olimpo, a segunda montanha mais alta conhecida no Sistema Solar, a mais alta em um planeta, e dos Vales Marineris, um desfiladeiro gigantesco. A suave bacia polar norte, no hemisfério norte marciano, cobre cerca de 40% do planeta e pode ser uma enorme marca de impacto. Marte tem duas luas conhecidas, Phobos e Deimos, que são pequenas e de forma irregular. Estas luas podem ser asteroides capturados, semelhante ao 5261 Eureka, um asteroide troiano marciano. Marte tem aproximadamente metade do diâmetro da Terra. Menos denso, tem cerca de 15% do seu volume e 11% de sua massa, resultando em uma aceleração da gravidade na superfície, que é cerca de 38% da que se observa na Terra. A superfície marciana é apenas ligeiramente menor do que a área total de terra firme do planeta Terra. Apesar de Marte ser maior e mais massivo do que Mercúrio, este tem uma densidade mais elevada, com o que os dois planetas têm uma força gravitacional quase idêntica na superfície. A de Marte é mais forte por menos do que 1%. A aparência vermelho-alaranjada da superfície marciana é causada pelo óxido de ferro, mais comumente conhecido como hematita, ou ferrugem. Pode também parecer caramelo, enquanto outras cores comuns de superfície incluem dourado, marrom e esverdeado, dependendo dos minerais presentes. Estudo sugere que Marte teve um anel bilhões de anos atrás. Depois de Marte, o planeta seguinte é Júpiter, porém entre os dois localiza um planeta anão, Ceres. Ceres é um planeta anão localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, sendo o maior dos asteroides. Desde sua descoberta em janeiro de 1801 por Giuseppe Piazzi, Ceres recebeu diversas classificações, sendo inicialmente considerado planeta e posteriormente asteroide. Em 2006 foi enquadrado na categoria de planeta anão. Possui um formato arredondado e uma superfície escura cheia de crateras. É constituído possivelmente por um núcleo rochoso circundado por um manto de gelo. Sua superfície, conforme anteriormente observado pelo telescópio espacial Hubble, apresenta regiões mais escuras, além de locais de brilho proeminente de natureza ainda desconhecida.
O planeta anão possui uma tênue atmosfera formada sobretudo por vapor de água que sublima e deixa a superfície. Ceres é possivelmente um planetesimal remanescente do período de formação e evolução do Sistema Solar. Atualmente, aparenta ser geologicamente inerte. Este é o maior objeto no cinturão de asteroides. Sua massa foi determinada a partir da análise da influência que exerce sobre os asteroides menores, havendo pequenas diferenças de resultados entre diversas pesquisas. Ceres segue uma órbita ao redor do Sol no cinturão de asteroides, com período orbital de 4,6 anos terrestres. O período de rotação de Ceres tem duração de 9 horas e 4 minutos. Apesar de a maioria dos protocolos do interior do Sistema Solar, incluindo todos os corpos com tamanho entre o da Lua e de Marte, terem se fundido com outros planetas para formarem os planetas telúricos, ou terem sido ejetados do Sistema Solar por Júpiter, acredita-se que Ceres tenha sobrevivido relativamente intacto. Sim, ele aguentou a força de ejeção de Júpiter, e olha que Júpiter dispensa comentários. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de 1/1000 da massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso, junto com Saturno, Urano e Netuno. Estes 4 planetas são por vezes chamados planetas jupiterianos ou planetas jovianos, e são os 4 gigantes gasosos, isto é, que não são compostos primariamente de matéria sólida. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio, sendo 1/4 de sua massa composta de hélio, embora o hélio corresponda a apenas 1/10 do número total de moléculas. O planeta também pode possuir um núcleo rochoso, composto por elementos mais pesados, embora, como os outros planetas gigantes, não possua uma superfície sólida bem definida. Por causa de sua rotação rápida, de cerca de 10 horas, ele possui o formato de uma esfera oblata. Ele possui uma suave, mas perceptível saliência em torno do Equador. Sua atmosfera externa é visivelmente dividida em diversas faixas em várias latitudes, resultando em turbulência e tempestades nas regiões onde as faixas se encontram. Uma dessas tempestades é a Grande Mancha Vermelha, uma das características visíveis de Júpiter mais conhecidas e proeminentes, cuja existência data pelo menos do século XVII, quando foi pela primeira vez avistada com telescópio, com ventos de até 650 km por hora e um diâmetro transversal 2 vezes maior do que a Terra. Júpiter é observável da Terra a olho nu, com uma magnitude aparente máxima de -2,94, sendo no geral o 4º objeto mais brilhante no céu, depois do Sol, da Lua e de Vênus, embora por vezes Marte também fique mais brilhante do que Júpiter. O planeta era observável por astrônomos de tempos antigos e era associado com as crenças mitológicas e religiosas de várias culturas. Os romanos nomearam o planeta de Júpiter, deus de sua mitologia. Júpiter possui pelo menos 95 satélites, dos quais se destacam os 4 descobertos por Galileu Galilei em 1610, Ganimedes, o maior do Sistema Solar, Calisto, Io e Europa. Os 3 primeiros são mais massivos que a Lua, sendo que Ganimedes possui um diâmetro maior que o do planeta Mercúrio. Mais adiante encontramos outro gigante, Saturno. Saturno é o 6º planeta a partir do Sol e o 2º maior do Sistema Solar, atrás de Júpiter. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres e orbita a uma distância média de 9,5 unidades astronômicas. Possui um pequeno núcleo rochoso, circundado por uma espessa camada de hidrogênio metálico e hélio. A sua atmosfera, também composta principalmente de hidrogênio, apresenta faixas com fortes ventos, cuja energia provém tanto do calor recebido do Sol quanto da energia irradiada de seu centro. Entretanto, estas bandas possuem aspecto pouco proeminente, com coloração que varia do marrom ao amarelado, devido à espessa névoa que envolve o planeta, além das camadas de nuvens. Sazonalmente, surgem grandes sistemas de tempestades, além de vórtices permanentes existentes nos polos. Sua magnetosfera gera, dentre outros fenômenos, auroras em seus polos. Uma das origens de seu campo magnético é a rápida rotação do planeta, menos de 11 horas, que faz ainda que Saturno seja o planeta mais achatado do Sistema Solar. Modelos sugerem que o planeta teria se formado mais perto do Sol, mas, devido à interação gravitacional com outros corpos, migrou para longe. Uma das características mais notáveis de Saturno é seu complexo e proeminente sistema de anéis, formados por gelo de água.
Além dos anéis, mais de 146 satélites naturais ao seu redor, dos quais destaca-se Titã, envolto em uma espessa atmosfera de metano. Visto da Terra, Saturno aparenta ser uma estrela brilhante no céu, facilmente visível. Somente após a invenção do telescópio, entretanto, descobriu-se seus anéis e satélites. Saturno possui um raio de aproximadamente 58,2 mil quilômetros, equivalente a pouco mais de 9 vezes o raio da Terra. Sua massa, por outro lado, equivale a 95 massas terrestres. Saturno irradia cerca de 2 vezes mais energia do que recebe do Sol, principalmente no comprimento de onda infravermelho. Isto indica que, assim como Júpiter, o planeta possui uma fonte de energia interna. Embora a quantidade de energia irradiada seja similar à de Júpiter, a massa de Saturno é menor, o que sugere a ocorrência de algum processo particular em seu interior. Saturno é gigante e orbitando depois dele está Urano. Urano é o 7º planeta a partir do Sol, o 3º maior e o 4º mais massivo dos 8 planetas do Sistema Solar. Foi nomeado em homenagem ao deus grego do céu, Urano. Embora seja visível a olho nu em boas condições de visualização, não foi reconhecido pelos astrônomos antigos como um planeta, devido a seu pequeno brilho e lenta órbita. William Herschel anunciou sua descoberta em 13 de março de 1781, expandindo as fronteiras do Sistema Solar pela primeira vez na história moderna. Urano foi também o primeiro planeta a ser descoberto por meio de um telescópio. Urano tem uma composição similar à de Netuno, e ambos possuem uma composição química diferente da dos maiores gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Como tal, os astrônomos algumas vezes os colocam em uma categoria separada, os gigantes gelados. A atmosfera de Urano, embora similar às de Júpiter e Saturno em sua composição primária de hidrogênio e hélio, contém mais gelos, tais como água, amônia e metano, assim como traços de hidrocarbonetos. É a mais fria atmosfera planetária no Sistema Solar, com uma temperatura mínima de 49 Kelvin, menos 224 graus Celsius. Tem uma complexa estrutura de nuvens em camadas, e acredita-se que a água forma as nuvens mais baixas e o metano as mais externas. Em contraste, seu interior é formado principalmente por gelo e rochas. Como os outros planetas gigantes, Urano tem um sistema de anéis, uma magnetosfera e vários satélites naturais. O sistema uraniano tem uma configuração única entre os planetas porque seu eixo de rotação é inclinado para o lado, quase no plano de translação do planeta. Portanto, seus polos norte e sul estão quase situados onde seria o Equador nos outros planetas. A velocidade de vento no planeta pode alcançar 250 metros por segundo, 900 km por hora. Urano completa uma volta ao redor do Sol a cada aproximadamente 84 anos terrestres. Sua distância média ao Sol é de aproximadamente 3 bilhões de quilômetros. A intensidade da luz solar é de cerca de 1/400º da terrestre. O período de rotação no interior de Urano é de 17 horas e 14 minutos. Como em todos os planetas gigantes, sua atmosfera superior experimenta ventos muito fortes na direção da rotação. Em algumas latitudes, tais como a 2/3 da distância do Equador ao Polo Sul, detalhes visíveis da atmosfera se movem muito mais rápido, completando uma rotação em pouco mais de 14 horas. Urano é um gigante exuberante. Mas o que dizer sobre Netuno? Netuno é o 8º planeta do Sistema Solar, o último a partir do Sol desde a reclassificação de Plutão para a categoria de planeta anão em 2006. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui um tamanho ligeiramente menor que o de Urano, mas maior massa, equivalente a 17 massas terrestres. Netuno orbita o Sol a uma distância média de 30,1 unidades astronômicas. O planeta é formado por um pequeno núcleo rochoso, ao redor do qual encontra-se uma camada formada possivelmente por água, amônia e metano, sobre a qual situa-se sua turbulenta atmosfera, constituída predominantemente de hidrogênio e hélio. De fato, notáveis eventos climáticos ocorrem em Netuno, inclusive a formação de diversas camadas de nuvens, tempestades ciclônicas visíveis, como a já extinta Grande Mancha Escura, além dos ventos mais rápidos do Sistema Solar, que atingem mais de 2.000 km por hora. A radiação solar recebida por Netuno não seria suficiente para fornecer tamanha energia à turbulenta atmosfera, pelo que descobriu-se que o calor irradiado do centro do planeta possui um papel importante na manutenção destes eventos meteorológicos extremos. A pequena quantidade de metano nas camadas altas da atmosfera é, em parte, responsável pela coloração azul do planeta. Ao redor de Netuno orbitam 14 satélites naturais conhecidos,
dos quais destaca-se Tritão, de longe o maior. Um tênue e incomum sistema de anéis também existe, exibindo uma estrutura irregular com concentrações de material que formam arcos. Sua influência gravitacional afeta as órbitas de corpos menores situados além, no cinturão de Kuiper, entrando em ressonância orbital. Visto da Terra, Netuno apresenta uma alta magnitude. Quanto mais brilhante o astro, menor sua magnitude, sendo impossível observá-lo a olho nu. Suspeitou-se de sua existência somente após a observação cuidadosa da órbita de Urano, que apresentava ligeiras irregularidades por conta da perturbação gravitacional de Netuno. Após análise matemática com conclusões obtidas independentemente por John Couch Adams e Urbain Le Verrier, obtiveram as posições aproximadas de onde o planeta deveria estar na esfera celeste. Após diversas buscas com o auxílio de telescópios, em 23 de setembro de 1846 encontraram o planeta, cujo nome, escolhido posteriormente, homenageia o deus romano dos mares. Além da órbita de Netuno, estende-se uma vasta e gelada região chamada Cinturão de Kuiper. O Cinturão de Kuiper é um disco circunstelar no Sistema Solar Exterior que se estende desde a órbita de Netuno até aproximadamente 50 UA do Sol. É semelhante ao cinturão de asteroides, mas é muito maior, 20 vezes mais largo e 20 a 200 vezes mais massivo. Como o cinturão de asteroides, consiste principalmente de corpos menores ou remanescentes de quando o Sistema Solar se formou. Enquanto muitos asteroides são compostos principalmente de rocha e metal, a maioria dos objetos do cinturão de Kuiper são compostos principalmente por gelos, como metano, amônia e água. O cinturão de Kuiper abriga a maioria dos objetos que os astrônomos geralmente aceitam como planetas anões, entre eles os seguintes. Eris é o mais massivo deles e quase do tamanho de Plutão. Sua órbita é tão inclinada e distante que leva mais de 550 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Eris tem uma superfície altamente reflexiva, coberta de gelo de nitrogênio e metano, e uma lua chamada Disnomia. Haumea se destaca por seu formato alongado, parecido com um ovo, causado por sua rotação extremamente rápida. Um dia lá dura apenas 4 horas. Possui 2 pequenos satélites e acredita-se que sua superfície contenha cristais de gelo de água. Makemake, um pouco menor, tem uma superfície brilhante e gelada, composta principalmente de metano congelado. Ele tem uma lua conhecida e, embora não tenha atmosfera detectável, estudos sugerem que pode ter uma tênue camada gasosa em certas condições. E então chegamos a Plutão, o mais famoso dos planetas anões. Tem 5 luas, sendo Caronte a maior, quase um sistema duplo. Plutão possui montanhas de gelo que rivalizam com os Alpes, vastas planícies de nitrogênio congelado e uma atmosfera tênue que pode colapsar e se formar novamente conforme se afasta do Sol. O Cinturão de Kuiper é um verdadeiro museu cósmico, onde o passado gelado do Sistema Solar ainda vive. E é incrível saber que em meio a todos esses objetos do Sistema Solar reside a nossa casa, o planeta Terra, o mais lindo e magnífico de todos. Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. É também o maior dos 4 planetas telúricos. É por vezes designado como mundo ou planeta azul. Lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos, a Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. O planeta formou-se há 4,56 bilhões de anos, e a vida surgiu na sua superfície 1 bilhão de anos depois. Desde então, a biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera e outros fatores abióticos do planeta, permitindo a proliferação de organismos aeróbicos, bem como a formação de uma camada de ozônio, a qual, em conjunto com o campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial, permitindo a vida no planeta. As propriedades físicas do planeta, bem como sua história geológica e órbita, permitiram que a vida persistisse durante este período. Acredita-se que a Terra poderá suportar vida durante pelo menos outros 500 milhões de anos. A sua superfície exterior está dividida em vários segmentos rígidos, chamados placas tectônicas, que migram sobre a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Cerca de 71% da superfície da Terra está coberta por oceanos de água salgada, com o restante consistindo de continentes e ilhas, os quais contêm muitos lagos e outros corpos de água que contribuem para a hidrosfera.
Não se conhece a existência de água no estado líquido em equilíbrio, necessária à manutenção da vida como a conhecemos na superfície de qualquer outro planeta. Os polos geográficos da Terra encontram-se majoritariamente cobertos por mantos de gelo ou por banquisas. O interior da Terra permanece ativo, com um manto espesso e relativamente sólido, um núcleo externo líquido que gera um campo magnético, e um núcleo interno sólido, composto sobretudo por ferro. A Terra interage com outros objetos no espaço, em particular com o Sol e a Lua. Os recursos minerais da Terra, em conjunto com os produtos da biosfera, fornecem recursos que são utilizados para suportar uma população global humana. Estes habitantes da Terra estão agrupados em cerca de 200 estados soberanos, que interagem entre si por meio da diplomacia, viagens, comércio e ação militar. As culturas humanas desenvolveram várias crenças sobre o planeta, incluindo a sua personificação em uma deidade, a crença numa Terra plana ou em que a Terra é o centro do universo, e uma perspectiva moderna do mundo como um ambiente integrado, que requer proteção. Agora observe isso. O planeta Terra está na zona habitável do Sistema Solar. O Sistema Solar está localizado em um dos braços espirais da Via Láctea, chamado Braço de Órion. Ele se encontra em uma região entre dois braços principais, e não em um deles, o que é considerado uma zona favorável para a vida. A Via Láctea é só mais uma entre bilhões de galáxias existentes no universo. Essa é a nossa casa no universo.